gente, boa noite, né? Estamos aqui de novo com o projeto Circuito Universitário. Hoje estamos novamente aí com os nossos parceiros, né? A professora Camila e o professor Daniel, ambos com seus boletins. A Camila vai apresentar o boletim tecnológico e o Daniel vai apresentar o boletim coronavírus. E mais dois convidados, né? Conforme é para cada semana. Estamos aí com a professora Camila Braga, do Ensino Infantil, Unibaby, e o professor Igor, de Educação Física, tá? Mais tarde eu vou apresentá-los. Agora eu vou pedir só para o Daniel dar uma apresentada aí no boletim coronavírus. Bem, boa noite, pessoal. Então, vamos lá, né, para o nosso boletim científico, né, do dia 5 de junho. Né? Infelizmente, as informações que eu trago não são tão boas quanto eu gostaria que fossem. Né? Então, os números da pandemia, né, e principalmente os números brasileiros, eles se elevaram muito durante esse período aí, desde o nosso segundo programa até esse terceiro. Né? Aqui no Brasil, nós estamos com 630.708 casos confirmados para 34.625 óbitos. Né? Então, é um número bastante alto. Né? Uma coisa interessante com relação a isso é que, apesar desses números serem bastante elevados em termos absolutos, quando nós olhamos o coeficiente de letalidade, gradativamente o coeficiente de letalidade ele está diminuindo, ainda que os números continuem ainda em ascensão. Aqui no Grande ABC, os coeficientes de mortalidade eles são ainda bastante altos e superiores à média do país. Né? Então, aqui na cidade de Mauá, a taxa o coeficiente de letalidade ele está em 6,9. Né? Então, isso é bem mais alto do que a média do Brasil, que é 5,5. Porém, quando nós comparamos com os dados de 29/5, o coeficiente de letalidade de Mauá era 9,5. Então, realmente, você tem um declínio da taxa de mortalidade do vírus, apesar de que os números absolutos continuam subindo. Né? Então, infelizmente, nós ainda não alcançamos o platô, o número continua crescendo. Tá? Bom, é isso por hoje. Ô, Daniel, eu vou fazer um comentário em cima do seu boletim. Se a gente observar, então, a gente que é da área de exatas, a gente gosta de números, né? De mexer aí com gráfico, né? A gente pegou o primeiro programa, a gente tinha 20 mil, é isso? Segundo, 27, mortos, agora né? 34. Se você observar, a gente deu vamos dizer assim, ele está subindo mais 7 mil por semana. Será que a gente poderia dizer que, então, para a semana que vem é mais 7 mil ou isso não teria nada a ver? Pode ser que é mais, pode ser que é menos? Não dá para saber porque nós não sabemos ainda se a curva começa a entrar no platô ou se ela continua subindo. E nós temos também o impacto do comportamento social das pessoas. Né? Isso também afeta bastante os números. A variação diária no estado de São Paulo é de 5% no momento. Né? Então, 5% de números a mais todos os dias. Legal. Bom, agora a gente vai para o boletim tecnológico. A professora Camila vai trazer alguma ferramenta que a gente pode usar no nosso dia a dia. Vamos lá, Camila. Então, vamos lá. Eu vou voltar a falar um pouquinho sobre gamificação. E aí eu vou compartilhar com vocês hoje um aplicativo que eu tenho usado bastante nas minhas turmas. A plataforma chama Quizzes e ela vem crescendo muito desde o início dessa retomada da educação remota mundial. Então, atualmente, o aplicativo ele conta com mais de 10 milhões de acessos, incluindo professores, pais e alunos, que vêm utilizando essa plataforma como uma maneira de engajar os alunos por meio da gamificação. E como funciona? Os professores eles criam quizzes que estão disponíveis na plataforma para você resgatar essas perguntas, ou você pode criar as perguntas por conta própria, ou seja, aplicável em qualquer disciplina, para qualquer assunto. E o professor funciona como monitor
desse jogo online. Então, os alunos podem jogar, como eles mesmos dizem, um X1, então um contra o outro, ou eles podem jogar em times. E aí, dessa maneira, eu venho usando, depois da explicação do conteúdo, como uma maneira de reforçar aquilo que eles vêm aprendendo. Então, esse aplicativo é muito, muito legal, porque ele dá para ser jogado tanto ao vivo em sala de aula, como linkado no Google Sala de Aula. Ele possui esse link direto e eu consigo salvar como uma lição de casa para eles fazerem após a aula. É disponível para qualquer dispositivo, então o aluno que está assistindo a aula do computador, celular, tablet, ele consegue participar e o resultado disso nas aulas vem sendo muito legal. Eles estão se divertindo e competindo e subindo no ranking e o aplicativo ele disponibiliza poderes para você usar durante o jogo. Então a receptividade dos alunos usando essa plataforma e o resultado no aprendizado vem sendo muito interessante. Então, hoje, eu trouxe para vocês o Quizzes, que é o queridinho dos alunos. Sobre o Quizzes, você usa essa ferramenta de forma contínua ou eu preciso fazer um quiz diferente a cada aula? Ele vai jogando e vai evoluindo de fase durante todas as aulas, se você usar com continuidade? Se o aluno ele baixar o aplicativo e fizer o cadastro, ele vai mostrando dentro da sua matéria, dentro da sua sala de aula, esse crescimento. Quando você joga ele online para a sala de aula ao vivo, o aluno ele só precisa colocar o primeiro nome dele, não precisa fazer login. Então, eu não consigo acompanhar toda a aula. Porém, ao vivo, eu consigo ver qual é o nível de aprendizado como turma e individualmente. E aí eu, como professora, consigo... o aplicativo ele é disponível para baixar esses resultados e aí eu consigo fazer esse controle juntando todos esses quizzes que eu vou trabalhando com eles durante o bimestre. Bom, eu acho engraçado que a gente, quando vai fazer aí a seleção dos professores, né, a gente pensa em alguns detalhes e a gente está aí com a Pro Camila e o Pro Igor, e os dois, ambos, estão no currículo aí, eles estão puxando mais para o lado da educação inclusiva também, né? Depois até dentro das três questões que a gente vai fazer aí ao decorrer do programa, para vocês comentar, né, o porquê que vocês estão tentando também seguir para essa área, né, que está crescendo hoje em dia, né? Mas vou começar apresentando então agora. Primeiro, a professora Camila. Vamos lá, professora Camila, formada em Pedagogia pela Anhanguera, não é isso? Isso. Faz uma pós sobre noções básicas em psicomotricidade e educação inclusiva. Olha lá, foi o que eu comentei no começo. E o Pro Igor, também formado aí, graduado em Educação Física, teve um curso em Administração de Empresas, seu xará, né, o Daniel? Também puxou para essa área, administração. Tem cursos extensivos em esportes, rapel e escalada. E aí aqui entra também, ele está indo agora para o lado de Libras. Olha que legal, né? Então pode ser que dentro das questões vocês façam esse link aí para a gente, né? O porquê, o que fez vocês, né, entrar nessa área. Eu vou começar com a primeira pergunta, depois eu pergunto para os nossos colegas, né, a Camila e o Daniel, se eles têm alguma pergunta para fazer, tá? A primeira pergunta aí que eu faço é o que faz com o que trabalha a educação infantil e a educação física no ensino remoto, ele seja tão diferente quando comparado aos outros anos. Olá, gente. Eu acredito que toda a situação em si, né, que nós estamos vivendo, a gente tem que estar buscando ser mais criativo, né? Sair um pouquinho dessa nossa zona de conforto, procurar o que vai ser atrativo para eles e o que também vai ter fácil acesso para eles. Então, eu acredito que a chave é isso, né? Na educação infantil é um pouquinho mais difícil porque eles são bastante pequenininhos, né? Então, você tem que fazer de uma forma que aquilo vai chamar a atenção deles e que vai prendê-los ali, que vai ser proveitoso, vai ser gostoso e vai ter significado para eles. Você, Igor? Olá, gente, tudo bem? Então, um ponto que eu acho que a gente tem que analisar no contexto em que nós estamos na educação hoje são os pilares da aprendizagem, né? Que seria o aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender.
bom, nas aulas assim, de educação física, o que eu trabalho bastante com eles, no momento agora, é o aprender a fazer. Nós não temos aquele contato de por exemplo, quando eu vou ensinar eles a fazer algum movimento, alguma coisa, ou realizar alguma brincadeira, eu não tenho aquele contato mais próximo de você ir lá ajudar ele, pegar na mão, e dessa forma. Porém, agora, eles vão ter que, de uma forma organizada mentalmente, escutar as ordens, escutar o que nós falamos para eles e seguir uma linha de pensamento. Nisso, então, nós vemos como está essa área da vida deles, de como eles aprendem a fazer as coisas. Se eles conseguem ver de forma clara, né? Quando nós falamos assim, por exemplo, depois vai ter uma imagem que mostra isso. Quando eu falo para eles assim na aula, vocês vão montar a mesma ordem de quadradinhos, vocês vão montar a mesma ordem, só que só trocando pelos vizinhos. Tem muitos alunos que já viajam. Você fala alguma coisa, eles já pensam uma coisa totalmente diferente. Então, você vê como que ele está recebendo isso na mente dele, como que ele está se organizando isso. Se eu às vezes, por questão do ambiente, né, que às vezes tem muito mais distrações, e até como a Pro Camila realmente falou, que para crianças menores é muito mais difícil de você manter a atenção. Então, tem que ser coisas extremamente lúdicas que façam com que eles interajam como um todo, tanto o corpo como a mente. Senão, eles não ficam ali. Então, acho que olhar esse contexto assim e ver o que nós podemos trabalhar agora da melhor forma possível, né? O que eles mais precisam. Acho que é isso aí. Bom, gente, vou passar aí para meus colegas. Pro Camila, tem alguma pergunta? Tenho. Eu gostaria de trazer agora um pouquinho do que vocês vêm trabalhando nesse último mês. Então, nós encerramos agora nosso primeiro mês de aula remota e eu queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos que vocês vêm realizando nas aulas, comentassem um pouquinho como está sendo a receptividade tanto das crianças quanto dos pais nesse momento. Gostaria de começar com a Pro Camila, minha xará. Gostaria que você contasse um pouquinho como está sendo na educação infantil esse trabalho que você vem realizando. Assim, tá sendo bem desafiador, não só para mim, mas para os pais também, né? Porque o que eu costumo falar para eles, né? Nós agora somos uma equipe. Então, essa equipe, para funcionar bem, nós temos que conversar, eles também têm que entender qual é a minha proposta, por que eu estou trazendo esse tipo de material, por que foi substituído um material, né? Porque quando nós estamos dentro do ambiente escolar, é fácil acesso, né? Tudo é pedagógico. Dentro de casa, não que não, né? Na verdade, nós estamos descobrindo que é. Então, nós vamos o tempo todo buscando e tentando trazer materiais diferentes dentro do que eles têm. Então, as mães têm aceitado muito bem, têm entendido a proposta, e as crianças, no começo, eu achei que não seria assim, mas tem sido encantador para eles. Então, é como se tudo fosse a primeira vez, né? Porque eles estão tendo o significado, né? E os pais, eles têm recebido de uma forma bacana e as crianças também. Então, eles têm interagido bastante nas aulas, eles adoram tudo que traz. Eles usam bastante a palavra experiência. Então, nós vamos fazer uma nova experiência, né? Eles adoram quando fala isso, porque eles ficam ansiosos, porque todo dia é uma listinha, né? Mamãe, separa isso, isso e isso. E não só de atividades lúdicas, mas até refazer as atividades lúdicas que a apostila traz, né? Então, você também tem que mudar esse material. E toda vez que eles vêm montando, eles ficam ansiosos para saber o que vai fazer ou para repetir a atividade, porque nessa idade também é importante a repetição. Então, assim, para mim, né, eu acredito que para as outras colegas também tem sido maravilhoso nessa questão. Eles têm recebido muito bem. Que legal. Gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência com a gente, Igor, agora. Ok, beleza. Então, eu tenho, já como foi dito antes, um grande desafio é a gente fazer aula de educação física à distância, né? E aí, aconteceu um caso curioso que no quarto ano, os alunos eles estavam perguntando, e aí, para a professora Nelly, como é que vai ser a aula de educação física? Como é que vai ser? Porque tem toda aquela questão de contato, de brincadeiras, e como é que eles vão fazer isso dentro de casa? E aí eu brinco muito com eles, eu falo assim, ó, façam as brincadeiras que nós iremos fazer agora, as atividades, mas não quebra nada dentro de casa, porque se você quebrar, quem vai apanhar sou eu. Eu brinco muito com eles assim, e eles se divertem. E aí,
como foi mostrado aí, o que eu tenho feito bastante com eles? Jogos interativos e de forma específica para a aprendizagem deles. Por exemplo, eu continuo trabalhando nos conteúdos da apostila, por exemplo, a gente estava trabalhando esporte de campo e taco, que foi inclusive o que eu fiz esse tabuleiro pensando nele. Você vê que no tabuleiro ele tem 17 bloquinhos, né, 17 quadradinhos, e cada quadradinho ele traz um desafio novo. Então eu pensei em desafios, por exemplo, tem desafio desde polichinelo, desafios de flexões, mas desafios também, por exemplo, como eu coloquei ali, eles correrem até uma pessoa que está em casa e dizer assim, eu te amo, e volta para a aula. Só que é assim, eles fazem o desafio, faz a tarefa que está proposta e volta para responder a pergunta. A pergunta é relacionada ao conteúdo. Se eles errarem a pergunta, aí eles vão ter que fazer outro desafio. Por exemplo, lá está 40 pulinhos. Teve um desafio que era assim, vai até alguém que está em casa, diga você é lindo e volta e responda. Se errar, você vai ter que voltar na pessoa e dizer você é esquisito. Só que eu falei para eles, não explica nada, só deixa acontecer quando chegar no final do jogo, no final do tabuleiro, aí você vai lá e explica. Não, mãe, era uma aula assim, assado, explica. E aí foi muito legal, porque teve um aluno que falou assim, professor, minha mãe vai me bater. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu falei, ó, você vai lá e pode falar que depois fui eu que falei. Aí ele, não, então tá bom, então eu vou. E foi na maior coragem. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar. Brincando com eles, né? Mas, enfim, a questão da aprendizagem, assim, o que eu busquei com esses jogos, esse tabuleiro, esse outro jogo que está no slide aí, o jogo do raciocínio. Eles pintaram, então eles tinham que ter uma folha inteira, com uma ordem totalmente aleatória, e outra folha com os quadradinhos cortados com as mesmas cores. E aí eles tinham que embaralhar e montar, mudando somente uma peça, a mesma ordem dos quadradinhos cortados, montar a mesma ordem da folha inteira. Então, isso a gente começa a trabalhar e o legal, assim, que os alunos, inclusive um aluno falou, ele falou assim, professor, nossa, eu gostei bastante porque isso ficou para mim, foi eu que fiz, e então ficou para mim. Eu vou desafiar meu pai, eu vou desafiar a minha mãe. Então, isso é bem bacana. Você vê que tem significado para eles, né? E fora a questão do ganho psicológico, de raciocínio lógico, de pensar mais rápido para poder resolver, porque eu falei para eles, o aluno, eu consegui, beleza, agora faz de novo e tenta fazer mais rápido do que a primeira vez. Então, eles já começam a melhorar esse aspecto, né? Acho que eu estou tentando trabalhar bastante assim, para que eles aprendam de uma forma divertida. Porque, pensa, você ficar 5, 3, 4 horas na frente do computador já é difícil. Então, eu tento fazer com que eles aprendam de uma forma divertida. Vamos chamar o nosso colega aí, professor Daniel. Daniel, uma pergunta para os nossos dois convidados. Vamos lá, pessoal. Então, tem duas considerações em primeiro lugar, né? Primeiro, nessa era das aulas remotas, né, nós estamos entrando diariamente na casa das pessoas, né? A outra consideração é que a família, ela é um dos pilares da educação, né? Então, pensando nesse contexto, né, do ensino infantil, principalmente agora, durante a pandemia, esse laço ele acaba ficando mais forte, né? Então, como é que vocês avaliam a importância da presença efetiva da família durante o processo de aprendizagem? Aconteceu uma cena essa semana passada que eu acho que explica muito o que você falou. Eu passei uma brincadeira, uma atividade para os alunos para eles ganharem coordenação motora fina e para eles desenvolverem concentração. E aí teve um aluno que ele estava, professor, eu não consigo. E eu sempre procuro não deixar ninguém para trás. Então, não, calma, fica tranquilo, ó, vamos voltar 3 passos antes, vamos fazer do começo, de novo e de novo. E ele consegue, eu sei que ele consegue, porque ele já, na escola, já fez outras coisas assim na aula que muito, muito mais fácil, muito mais difícil, né, do que aquela atividade proposta. E aí eu falando com ele, calma, fica tranquilo. E o pai, acho que era o pai ou o irmão mais velho, estava do lado. E aí, ele repetindo que não conseguia, esse pai, o irmão mais velho, que eu não sei até então quem era, foi e tipo assim, não fez nada, só passou assim, olhou e passou. Eu, não, calma, fica tranquilo, vamos comigo de novo. E nisso a mãe veio. Quando a mãe veio, ela falou, peraí, professor, fala de novo para eu entender.
Aí eu fui com ele com ela na frente, fui lá, fiz o exercício, e aí ela foi, faz assim, filho. E ele fez, depois fez outro mais difícil, mais difícil, mais difícil. E aí chegou no final, eu falei assim, eu não disse que você conseguia, só que você precisa que alguém acredite em você. Então, quando você vê assim que a família tem, extrema importância na aprendizagem, não só a questão de incentivo, mas na questão de cobrança também. De certos momentos ela tem que ali puxar a orelha e falar, não, calma aí, não é assim. Em certos momentos, não, calma, filho, você consegue, você vai conseguir, isso é só uma fase. Extrema importância. Talvez muitos pais, irmãos mais velhos, muitas famílias que estão em casa e às vezes têm a oportunidade de participar ali, de ajudar, e não ajudam, se soubesse o quanto isso faz falta, ajudariam. Porque na escola nós temos o nosso corpo, chega ali no aluno, toca no ombro, não, calma aí, não é assim. Calma, vem comigo, vamos de novo, calma. Relaxa, fica tranquilo, eu já errei um monte de vezes, é o que eu sempre falo com ele. Eu faço as brincadeiras, já errei aqui, ó, por que você não pode errar? Só que em casa eles estão longe, então só a nossa voz, né, chegando até eles, não basta. Agora, quando a mãe chegou lá e falou assim, ó, não, calma, vai lá de novo, vamos comigo. Foi incrível. Eu fiquei olhando assim, eu falei, tá vendo? Realmente, a família é extremamente importante nesse processo. Extremamente importante. Acho que é isso. Camila? Eu acredito que nesse momento, para as crianças pequenas, né, já que o assunto é esse, tudo aconteceu de uma forma para todo mundo inesperada. Só que para eles é muito mais difícil entender por que eu não posso ir lá fora, por que eu não posso brincar, porque eu estou o tempo todo preso nesse lugar, né? Eles se limitam ao quarto, à sala, à cozinha. Então, eles tirarem esse tempo para ficar com o pai, ou com a mãe, ou a irmã que tenha entrado na atividade, é o momento deles. Então, eles estão fazendo juntos, né? Uma colagem. Às vezes eu sei que eles sabem fazer, né? Alguma coisa ou outra, mas o fato deles virarem para mim e falar, mãe, eu não consigo, você me ajuda? A alegria que eles têm de fazer, né, de fazer as coisas juntos. Eu acho assim que só tem fortalecido, né, os laços e tem dado mais significado em relação a esse assunto de que a família ela é importante no processo de aprendizagem da criança o tempo todo, né? E o que o Pro Igor falou é verdade. Quando nós estamos na escola, caso eles não consigam, a gente abraça, a gente senta, a gente conversa, a gente tenta dar um acalento. Na tela não dá para fazer isso. Às vezes só falar, né? A gente está limitado. Então, ali eles poderem ser abraçados pelos pais. Não, vamos fazer juntos, vamos conseguir. Eu acho assim que de toda a situação, eu acredito que esse vai ser um momento muito enriquecedor, não só para as crianças, mas para os pais também. Porque eu acho que nada vai substituir esse momento deles, assim, juntos, né? No meu caso, assim, 2 horas que eles ficam juntos. Às vezes 1h30. Sem palavras, né? É o momento deles. É mais deles do que nosso, né? Perfeito. Bom, gente, brigadão, os dois convidados, né? Esclareceram aí algumas questões importantes para a gente finalizar a entrevista, né? De um modo bem legal, a gente sempre começa a colocar aqui alguns pontos de vista dos seus alunos, dos pais dos alunos, né? De alguma pessoa que interferiu aí no trabalho de vocês, né? Positivamente. E eu vou começar a falar da Pro Galerinha, né? A Pro Galerinha, quem é a Pro Galerinha? A Pro Camila Braga. Você reconhece esse nome, Pro? Conheço. Conhece. Bom, primeira coisa, você começa suas aulas, parece que você fala muito, né? Galerinha, ô galerinha, ô galerinha, né? Então já ficou esse nome. Então vou te chamar de Pro Galerinha para começar. Bom, o comentário que eu tenho a fazer de você, né? Dos alunos aí que a gente pegou os dados, falaram para mim que você é muito dedicada, você é atenciosa, você está sempre disponível. Não chora ainda não, porque você vai ter que comentar no final. Se é verdade, se não é. Né? Faz parte. O nosso trabalho é magnífico e a gente tem que, né, deixar o mérito para quem tem mérito. Então a gente tem que falar mesmo, né? Falou que você está sempre disponível, né? Está aberta a dividir. Desde que o filho dela entrou na escola,
né? Agora no Unibaby, né, que você está, diz que o aluno está de vento em polpa, né? Foi esse o comentário da mãe. E que ela não tem que reclamar, pelo contrário. Ela tem que agradecer a sua dedicação e carinho com as crianças ao longo do ano passado e desse ano aí que você está na escola. O que você tem para falar a respeito disso para a gente? Ai, gente, eu fiquei emocionada de verdade. Porque é bom, assim, ouvir, não para se achar ou qualquer coisa assim, mas a gente se dedica tanto, né? E para mim não tem peso nenhum fazer isso, chamar a galerinha, né? Eu quero que eu gosto que os pais e as crianças sintam-se meus amigos, porque eu acho que a forma de trabalhar ela é mais leve, ela é mais gostosa e a gente consegue ter um respeito e uma troca bacana. Então eu tento fazer isso com eles o tempo todo em sala de aula. Eu sinto muita falta de poder sentar no chão com eles e conversar e brincar, porque não é só chegar e dar atividade. É tudo, né? É uma troca mútua, né? Então, eu fico muito feliz, gente. Obrigada. Ô Camila, por que você escolheu essa parte da educação inclusiva? Mas assim, eu quero que você seja o mais breve possível, só para a gente terminar a entrevista diferente hoje. Tá. Vou aproveitar o ensejo da linguagem de sinais aí do Pro Igor. Vai lá. Eu escolhi essa parte de educação inclusiva porque ela tem crescido, né? Hoje em dia, na nossa sala de aula ou na escola, nós temos bastante crianças autistas, que eu acredito que é um número que tem crescido muito, com déficit de atenção, enfim, essas questões. E eu acho que nós temos que nos preparar para isso. É importante nós entendermos essa linguagem e trabalhando a educação inclusiva, ela não é só interessante para nós e para esse aluno que precisa ser incluído, mas também para aquelas crianças que têm que aceitar, que tem que aprender a aceitar essa inclusão de uma forma mais natural. Então, acredito que todos deveriam passar por esse tipo de preparação, porque é o nosso futuro, né? Aí, as crianças que têm essa necessidade da inclusão, os números aumentam cada vez mais. Então, por isso que eu escolhi. E é uma área que me chama atenção, né? Porque trabalha bastante esse lúdico, enfim. Eu gosto bastante. Ah, legal. Bom, agora falar um pouco do Pro Igor. O Pro Igor foi considerado aí o Pro Gente Fina. Os alunos falaram que ele é o professor super competente, né? Que, na verdade, eles gostavam muito de trabalhar com o Pro na escola, né? De fazer os exercícios. E acharam que depois que teve essa parte do ensino remoto, que as aulas iam, né, por água abaixo, não ia ter educação física. E o que aconteceu? Os alunos adoraram as aulas com ele, porque ele traz jogos, ele traz brincadeiras. Dá para perceber, né, que tanto a Pro Camila quanto o Igor, eles amam o que fazem, gostam. A gente, como colegas de trabalho, a gente vê isso claramente, né? Eu queria comentar agora, ô Igor, o que você acha aí a respeito disso? Poxa, cara, que bacana. Nossa, vou chorar desse jeito. Ó, gente, de verdade, olha só, breve. Quando eu decidi que queria ser professor, isso quando eu estava ainda lá na 7ª série. Quando eu estudava, era a 7ª série ainda. Eu decidi que queria ser professor por causa de uma professora que acreditou na minha sala, que era a pior sala da escola. Então, quando ela acreditou na gente, nós começamos a nos ver com uma forma, com um olhar diferente. E aí, então, a partir desse dia, eu comecei a pensar, eu vou ser professor um dia. Eu vou ser professor. Não sei do que, mas eu vou ser professor. E foi passando o tempo. E hoje eu me vejo nessa situação por quê? Eu acredito que um bom professor, ele tem o poder de mudar alguma coisa para melhor na vida do aluno. E quando nós vemos isso, isso nos motiva a fazer com que eles se vejam, mesmo como nosso momento em situações difíceis, de adaptação e etc., nós podemos ainda ser melhor que isso. Independentemente do que esteja acontecendo, nós podemos ter uma atitude melhor, nós podemos, às vezes as pessoas, elas veem muito o lado negativo das coisas, né? Nós podemos ver que a educação agora tem um lado negativo, lógico, mas nós podemos ir além ainda, mesmo com todo esse lado negativo. Então é isso que eu tento, assim, que eu tento fazer para eles. E que bom que eles gostam, cara. Nossa, eu fico muito feliz, de verdade. E em questão da Libras, da inclusão, desculpa te cortar, em questão da Libras, da inclusão, é pensar que agora eu posso alcançar mais pessoas ainda com esse pensamento de que eles são importantes.
de que cada um é importante, com a sua dificuldade, com as suas facilidades, com o seu jeito específico e único. Cada um é importante. Então, eles merecem ser ouvidos, eles merecem se comunicar, eles merecem aprender, merecem viver, merecem ser felizes. Assim como todos nós. O reconhecimento, né, é fantástico. Para a gente fechar, né, o vídeo aí de uma maneira bem legal, né, eu queria agradecer a Pro Camila, nossa companheira, né, a Pro Camila, o Daniel, tá, o Pro Daniel, a professora Camila Braga, o professor Igor. Só que eu queria terminar de uma forma diferente. Por quê? Né? Eu digo para os alunos sempre em sala de aula que eu não sei de nada e eles também não sabem, né? A gente constrói o conhecimento juntos. Tem que partir dali. Eu trabalho muito a retórica, o Daniel já viu isso, né? Nas minhas aulas, o Daniel deu uma entrada nas aulas. Então, eu começo a perguntar para eles e eu vou partindo do que eles têm aí de conceito, né? E o Igor, como trouxe isso para a gente, linguagem de sinais, tanto a Pro Camila, minha companheira, quanto o Daniel, eu queria que a gente terminasse diferente, né? Terminasse com as mãos assim, palmas, né? Para Pro Camila Braga e para o Pro Igor. Tá? Muito obrigado do fundo do coração e a gente vai terminar assim. Obrigadão mesmo. Tchau.